queridos irmãos e irmãs, saúdo a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e inicio este culto com as palavras do Salmo 91, versículos 1 e 2, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Com estas palavras, saúdo a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe neste momento em que queremos cultuar, honrar e adorar o nosso bondoso Deus. Te convido para cantarmos o primeiro hino deste nosso culto, o hino 232 do nosso Inário Luterano. Nós cremos todos num só Deus. Nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. Neste momento nós queremos nos achegar diante do nosso bondoso Deus e a Ele pedir a sua presença e logo na sequência também confessar os nossos pecados na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa maldade. Iniciamos este culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, se esta foi a vossa confissão, vocês podem ter certeza que Deus perdoou os seus pecados. Por isso eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de nosso bondoso Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, digo que todos os vossos pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento eu te convido para fazermos a leitura bíblica do Salmo indicado para este dia de hoje, Salmo de número 91,
dos versículos 1 até 10. Salmo 91, versículos 1 até o versículo 10, é o salmo indicado para o terceiro domingo após Pentecostes. Nós lemos assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Até aqui a leitura do salmo deste dia. Também te convido para lermos o texto do Antigo Testamento, Jeremias, no capítulo 20, dos versículos 7 até o versículo 13. Jeremias 20, 7 até 13. Aqui nós temos o lamento do profeta Jeremias. Ele está diante de Deus e se queixa diante da incredulidade daquele povo, o povo de Israel. O povo que tem ódio do profeta, porque o profeta está anunciando aquilo que Deus pediu para anunciar. E isto consiste em anunciar juízo, consiste em anunciar a lei que o próprio Deus então ordenou que Jeremias falasse ao povo de Israel. Nós lemos assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Neste momento, nós queremos falar com Deus em oração. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, mais uma vez temos a oportunidade de render este culto a Ti. Obrigado porque temos a oportunidade de Te ouvir, mesmo não podendo estar frequentando a Tua casa, a igreja, mas a igreja está em nosso lar. Obrigado por esta oportunidade também de Te servir, não somente com os nossos lábios, mas com o nosso coração e com a nossa mente. Permita que a Tua palavra, aqui anunciada, ela possa frutificar em nossos corações,
crescer e assim que nós possamos também testemunhar o teu amor, motivados por tua graça, por teu perdão, por tua misericórdia. Querido Pai, nos entregamos a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e eternamente. Amém. Vamos neste momento louvar a Deus cantando a música 24 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Sede Luz do Mundo. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Se do sol brilhante pelos rosais, ai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, que do céu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos como nos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Agora, queridos irmãos, nós queremos fazer a leitura da epístola, que hoje se encontra registrado no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 12 até 23. Romanos 6, 12 a 23. Nós lemos assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Também nós queremos ouvir a leitura do Santo Evangelho, Mateus no capítulo 10,
versículo 5, a primeira parte, e daí versículos 21 até 33. Mateus 10, 5, primeira parte, depois 21 até 33. Nós lemos assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Versículo 21: Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, os perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Neste momento, eu te convido para cantarmos o hino Em Nossa Vasta Terra, 330 dos nossos irados. Em nossa vasta terra, doço ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os encantos, nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, decantando Salvador. De Deus as maravilhas vivemos ao passar, o céu faz euforias, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são, professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, as trevas deixaremos, aquele que não crê. Sem mais demora, vamos falar do perdão, e por Jesus nos amos a eterna salvação. Seu nome proclamado
para juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos meditar em sua palavra. E hoje eu destaco o tema Anunciando Cristo, motivados por sua graça. Que Deus, Espírito Santo, abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o maior período no calendário da igreja. É o tempo de Pentecostes. Na verdade, este é o último período no calendário da igreja. O maior período, também o período que lembra o crescimento da igreja cristã de todos os tempos, o crescimento da igreja cristã primitiva, enfim, é um período que retrata a igreja cristã. Nós acabamos de vivenciar duas festas importantes na igreja cristã: a ascensão de Jesus e também o dia de Pentecostes. Lá na ascensão de Jesus, Jesus volta ao Pai, volta ao céu para preparar um lugar para cada um de nós, e ele também disse que é necessário que ele vá para o Pai, para que o Pai possa enviar o Consolador. O Consolador veio no dia de Pentecostes para estar com a igreja cristã, para santificar a igreja cristã, para ajudar a todos nós cristãos a uma vida digna, a uma vida cristã, a uma vida que nos leva ao céu. Tudo isso foi muito bonito. Isso nos reflete aqui a anunciar o Evangelho. São festas especiais. A partir especialmente do Pentecostes, os discípulos com autoridade, com alegria, foram anunciando a palavra de Deus. Mas isso também implica uma outra situação. As perseguições, elas não acabaram com a morte de Jesus, por exemplo. Mas elas continuaram após a ressurreição, após a ascensão, após o Pentecostes. Os discípulos sofreram na pele essas perseguições por causa da pregação do Evangelho. Isso foi marcante, pois todos os discípulos, eles morreram por causa da pregação do Evangelho. Mesmo assim, pela graça de Deus, a mensagem do amor de Deus chegou até nós. E nós nos perguntamos, ela ainda é relevante para nós hoje do século 21? Como nós temos anunciado esta palavra? E aí eu digo a vocês, é óbvio que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Então, ela é importante, ela é eficaz, ela é essencial na nossa vida hoje, no século 21. Como nós estamos anunciando? Hoje, por causa da pandemia, os cultos, devoções, estudos, enfim, várias situações online. Mas esse trabalho cabe somente ao pastor? Não, cabe a todos nós, queridos irmãos.
testemunhar com alegria o que Deus tem feito por nós em nossa vida, em nosso dia a dia. Anunciar as obras grandiosas de Deus cabe à igreja cristã. Estas duas perguntas são cruciais. Se a resposta é sim, então estamos no caminho certo. No entanto, muitas vezes nós podemos estar desprezando a palavra de Deus, desprezando ou aproveitando mal nosso tempo para anunciar o amor de Deus. O que aconteceu aos discípulos de Jesus não lhes foi novidade. Jesus, no Evangelho de hoje, lhes preveniu quanto à dificuldade de ser testemunhas de Cristo. Sereis odiados por causa do meu nome, diz o Senhor Jesus. Um pouco antes, no versículo 16, Jesus diz que enviaria os seus discípulos como ovelhas para o meio dos lobos. Que consolo, né? Mandando as ovelhas para o meio dos lobos. O que acontece? Seriam devorados. E literalmente os discípulos foram devorados por perseguições, mortos, mas não deixaram de falar aquilo que viram e aquilo que ouviram. E no versículo 22, Jesus dá realmente um grande consolo. Quem permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Lá em Apocalipse 2:10, o próprio Jesus, através de João, preso na ilha de Patmos, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Essa promessa está valendo para nós ainda hoje e valerá todos os tempos, em todos os lugares, para todos os cristãos. Essa notícia é relevante sim para nós. A palavra relevante significa algo importante, algo fundamental, essencial para nós. E realmente a palavra de Deus é essencial para todos nós, no que diz respeito à nossa salvação. Não existe salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro a não ser em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós vivemos em um lugar bom, onde não existe uma perseguição religiosa. Mas quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos. Por isso, cabe a nós o privilégio de anunciar o Evangelho da salvação. E anunciar o Evangelho da salvação implica também em falar, anunciar a lei de Deus. O que para muitas pessoas não cai bem. A palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos acusa. E por isso, nós lembramos daquilo que Jesus nos diz: sereis odiados por causa do meu nome. E realmente isso aconteceu com os discípulos e acontece ainda no mundo de hoje. Acontece no século 21 e acontecerá sempre. Mas vem a promessa de Deus para aquele que perseverar. É a promessa de vida eterna, é a promessa da salvação. Isso é consolo, é motivação para nós que vivemos e anunciamos o amor de Deus. É consolador conhecer a boa notícia de que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens, todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca. E por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para realizar a obra da salvação. Nessa certeza, olhamos o mundo com os olhos da fé.
olhamos o mundo com os olhos de Jesus, carregado de misericórdia, graça e compaixão. Então, diante disso, nos coloquemos diante de Deus. Diante disso, nos coloquemos nas mãos de Deus, para que, guiados, fortalecidos, impulsionados pela ação do Espírito Santo, nós possamos sim anunciar o Evangelho da salvação, anunciar sim a lei de Deus para os pecadores impenitentes, dizer, como diz o apóstolo Paulo também na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Ou o profeta Ezequiel, quando diz, a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós somos pecadores. E por nossa própria força, nós trilhamos o caminho do inferno. Esta é a nossa realidade. E isto, querido irmão e irmã, tem muitas pessoas que não gostam de ouvir, talvez nem você gosta de ouvir isso. Mas é a dura realidade, sem Jesus estamos fadados ao inferno. Por isso, queremos nos apegar na graça, na misericórdia, na compaixão, no amor. Por isso, motivados por essa graça, nós queremos ser os anunciadores do Evangelho do século 21, para que mais e mais pessoas possam crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Nós queremos anunciar Jesus motivados pela graça, motivados pelo perdão. Desta forma, nós queremos falar aquilo que Deus quer que nós falemos. Falar não aquilo que as pessoas querem que nós falemos, mas o que Deus nos orienta a pregar, a ensinar. Isso não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Falar que Deus é amor e que salva, isso sim é fácil. E todos se alegram em ouvir. Mas falar do horror do pecado, do terror do pecado, essa notícia é menosprezada por muitos, e essa notícia causa revolta em muitos e até ódio. Por isso, muitas vezes, o pecado é deixado de lado. Nós não podemos deixar de falar do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos também diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, mas para que recebamos a graça de Deus, é necessário reconhecer o nosso pecado, em arrependimento sincero, nos humilhar diante de Deus, e Ele, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia, nos perdoa e nos chama para junto de si. O nosso próprio coração, ele conhece o juízo de Deus, pois nós sabemos quando agimos de forma errada. O juízo de Deus está sobre o pecador, e especialmente o juízo de Deus cai sobre o pecador impenitente, ou seja, o pecador que não se arrepende dos seus pecados. E infelizmente, por vezes, nós também nós muitas vezes escolhemos
os frutos do nosso pecado. Infelizmente, essa é a realidade do ser humano. Mas Deus vem ao nosso encontro, e isso nos motiva a anunciar a salvação por meio de Jesus. Foi um sentimento semelhante que atingiu Jeremias. Jeremias é chamado por Deus para ir ao encontro do povo de Israel. Mas veja bem, querido irmão, Deus não quer o mal do povo, mas Deus manda Jeremias anunciar a lei, anunciar juízo. Mas para que isso? Para que o povo volte a Deus, para que o povo deixe os seus pecados e se volte a Deus, creia em Deus. O profeta é enviado com o intuito de que o povo se arrependa dos seus pecados e volte a Deus. Mas Jeremias foi rejeitado, Jeremias foi odiado, foi desprezado. Ele sentiu como se estivesse caindo em armadilhas, porque o povo de Israel, o seu povo, queria matá-lo, destruí-lo. Diante de tanta rejeição à palavra, talvez seria melhor que Jeremias tivesse dito assim: olha, Deus, para mim deu, chega, não dá mais, o povo não quer nada com nada, já foi anunciado o evangelho, agora que se danem, se virem. Mas não é assim que Deus age. Deus não abandona o seu povo. E se Deus agisse assim, mais uma vez, eu e vocês estaríamos condenados. Deus sim quer que nós reconheçamos o nosso erro, o nosso pecado, e voltemos a Ele dia após dia. Era isso que Deus queria do povo de Israel. Por isso, Jeremias seguiu em frente, e Deus não o abandonou. Esteve com ele como um poderoso guerreiro, fez dele um grande profeta, cujo relato chegou até nós para nos encorajar a anunciar Deus em sua plenitude, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, sim, pois Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. E Deus me usa, e Deus te usa para isso. Por isso nós queremos anunciar Jesus, anunciar Cristo, motivados por sua graça. Anunciar Cristo também implica apontar para o erro, apontar para o pecado. Que bênção! Jeremias foi para o povo de Israel. Que bênção! Os discípulos foram para a igreja primitiva. Que bênção! Lutero foi para a igreja. Que bênção! Nós somos para a igreja atual. Querido irmão, irmã, não deixe de anunciar Jesus. Movidos pela graça, anuncie Jesus. Aponte para Jesus como caminho a ser seguido. Como ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E falamos assim do seu imenso amor revelado em Cristo, morto pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Este é o nosso grande privilégio. Não é uma obrigação, não é um fardo, mas é um privilégio ser anunciador do Evangelho, anunciador da salvação. Que bênção, querido irmão! Por isso, vamos sim unir forças,
nesse momento difícil que estamos vivendo, e vamos anunciar que em meio ao duro juízo de Deus, seu amor se sobressai, sua graça se sobressai, e esse amor é tão grande que ele envia o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Vamos sim, nesse tempo de Pentecostes, após Pentecostes, anunciar a graça de Deus. No Pentecostes, Deus enviou o seu Espírito Santo para fazer de nós pessoas que creem e comunicam a salvação. Pessoas chamadas pela palavra e fortalecidas pelos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, a anunciar o seu amor. Fazer isso não é fácil. Por isso, ele se fez presente em nossos corações e mentes, animando-nos com intrepidez, com coragem, com fé, a comunicarmos, a anunciarmos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Salvador de toda a humanidade. Façamos isso com gratidão e fé. Assim vive o cristão após o Pentecostes. Assim vive o cristão motivado pela graça de Deus. Assim vive o cristão, ou viveu o cristão da igreja primitiva, da igreja medieval, e vive o cristão da igreja atual. Vamos sim, motivados pela graça de Cristo, anunciar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e assim que mais e mais pessoas possam compartilhar esta boa nova da salvação, e um dia todos juntos nós possamos glorificar o nome de Deus, junto com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, aos pés do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, lá no céu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta missão, que Ele nos dê força, ânimo, coragem, entusiasmo, sabedoria acima de tudo, fé para irmos e anunciarmos Jesus, motivados por sua graça. Amém. Que o amor de Deus Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Neste momento, que é um momento onde na igreja teríamos as nossas ofertas de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso bondoso Deus, nós queremos louvar cantando o hino 325 dos nossos hinários, Erguei-vos Cristãos. Erguei-vos cristãos, entoai o louvor ao Deus cujos feitos de graça e de amor fizeram a igreja entre nós progredir, e o reino glorioso de Cristo expandir. Erguei-vos cristãos, vosso rei vos chamou, e o
chega firmados com muita oração, marchai para a frente na santa missão. Erguei-vos, cristãos, logo vem o Senhor. Oh, quantos ignoram o seu Salvador. Corramos a fim de estas almas chamar, enquanto as podemos a Cristo levar. Erguei-vos, cristãos, não podeis hesitar. Jesus prometeu vossos passos guiar, e sempre convosco nesta obra estará. E amigo fiel, justo prêmio dará. Queridos irmãos e irmãs, neste momento queremos orar ao nosso bom Deus. Em nossa oração incluímos a pandemia, os aniversariantes de batismo e também a nossa família enlutada, a família Freixo, a família Capiche. No último domingo, aprove ao bondoso Deus chamar para junto de si a dona Elza Freixo Capiche, Então, que Deus abençoe, que Deus console todos os filhos, especialmente, irmãos, parentes e amigos. Oramos a Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, mais uma vez é muito bom poder estar na Tua presença para este culto de louvor e adoração. Obrigado, querido Pai, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado porque, capacitados por Ti, temos a oportunidade de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mesmo que isso cause revolta ao mundo, mesmo que isso cause perseguição aos cristãos, mas nós não queremos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, e aquilo que nos leva para junto de Ti na salvação eterna. Ó querido Pai, esteja conosco a cada dia da nossa vida, esteja com cada pessoa, cada cristão, esteja com os administradores da nossa pátria, da nossa igreja, dando sempre sabedoria para poderem administrar da melhor maneira possível, tanto a igreja como a pátria. Querido Pai, muito obrigado por mais um ano de vida que deste a cada um dos aniversariantes. Esteja com eles, guiando por mais um ano. Também os aniversariantes de batismo, Senhor. Muito obrigado porque neste dia deste a eles a fé verdadeira, a fé no Senhor Jesus. Alimenta-os nesta fé e mantenha-os nesta fé até o fim de suas vidas, para poder contigo estar no paraíso celestial. Também, querido Pai, oramos pela família enlutada, família Fuex, família Capiche. Esteja com eles, querido Deus, consolando seus corações, na certeza de que Dona Elza partiu com Cristo, e está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Falamos isso, pois ela partiu na fé, e sabemos que aquele que perseverar firme até o fim, este herdará a coroa da vida eterna. Ó querido Deus, console cada filho, cada familiar, cada amigo, cada parente, e permita que em Ti possa encontrar o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Oramos, Senhor Deus, pela nossa igreja local e pedimos a Tua bênção sobre cada um dos seus membros, cada uma das suas lideranças, e pedimos, querido Deus, que juntos possamos anunciar Jesus, motivados pela graça e pela compaixão. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, só Deus, hoje e eternamente. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegando ao final do nosso culto, quero te convidar para cantarmos o último hino 333 dos nossos hinários, Antigo Espírito Desperta. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez chegamos ao final do nosso culto. Que Deus os guarde, que Deus os proteja. Tenham todos uma ótima e uma abençoada semana. Fique sempre firme, sempre forte, sempre na fé. Anuncie o amor de Jesus, fale de Jesus para as pessoas ao teu lado, e assim mais pessoas irão crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo os acompanhe hoje e todos os dias, e até o nosso próximo encontro virtual. No meio da semana estarei gravando mais uma devoção. Espero encontrar vocês lá, virtualmente, e que todos possam assim estar sendo também alimentados na sua fé. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro virtual.